Eu acho que se cada um de nós, a gente se conectasse com as pessoas sem esperar nada em troca, e quando visse que pudesse fazer alguma coisa sem esperar nada mesmo, a gente vai se conectar com coisas incríveis. O empreendedor brasileiro, ele é um superman. Ele tem que saber lidar com sua empresa sozinha e ele tem, sobretudo, que se fomentar sinônimo muito mais rápido do que qualquer americano, europeu, que tem muita ajuda. Hoje nós temos uma tecnologia incrível, mas que afasta as pessoas e que traz uma dependência, como uma dependência química, assustadora. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao ElevaCast. Esse é nosso episódio de número 4. Hoje eu trago um cara aqui muito especial. Vocês vão adorar esse episódio. Estou aqui com Pierre Múrcia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Que isso, é uma honra ter você aqui, viu, Pierre? Pessoal, eu sempre começo a nossa entrevista aqui colocando um pouco de contexto, né? E trazendo o que é o podcast, o que é o ElevaCast e também apresentando o nosso convidado. O ElevaCast tem uma missão muito simples, que é aprender, tá? E aqui eu confesso que muito de quem eu trago aqui é interesse meu de aprender, né? Porque são pessoas que eu admiro ou que a galera da nossa equipe aqui admira e a gente faz esses convites e graças a Deus estão todos vindo aqui, tá sendo muito bacana aprender com essas pessoas, né? E hoje não vai ser diferente. Então, vou apresentar o PR aqui para vocês. O PR tem 51 anos, é francês de origem, brasileiro por adoção, pai de 3 filhos, da Amélie, do Nicolas e Luiz. É casado há 25 anos com a extraordinária Adriana, que eu tive o prazer de conhecer. Eles cresceram, construíram tudo juntos, tudo que tem, família, círculo de amigos, experiências profissionais e humanas. Considera-se um rebelde, no bom sentido da palavra, e um eterno entusiasta, apaixonado pela vida e pelas pessoas. Investe em sua saúde para gerenciar melhor seu tempo e a qualidade de suas relações e atividades. Ama aprender, é muito curioso, resiliente, adora a vida, o calor e o sol, e ele vai falar muito o porquê disso, e essa energia girou os seus passos até hoje, tá? Como princípios tem a liberdade, educação, respeito, ética, igualdade e equilíbrio. Pierre ocupa hoje o cargo de diretor-geral da Serap Brasil em Batatais, filial do grupo francês Serap, que é líder mundial em tanques de refrigeração de leite e em tanques de vinificação premium, tá? Vamos entender também o que é isso aqui, tá, pessoal? Também é especialista em processos industriais. Então já deu para perceber que só no currículo que ele me mandou aqui, ele fala muito mais do que ele é como pessoa, como gente, tá? E fiquem aí que esse episódio promete, vai ser bem legal. Pierre, antes da gente começar, vamos começar do começo, tá? Ótimo. Então vamos começar do Pierre antes do Brasil, né? Uau. Então o Pierre Era França... 28 anos atrás. É como você falou bem, tenho 51 anos, cheguei no Brasil com 24 anos, em 98. Inclusive, essa data para mim foi marcante, porque foi 3 dias depois da vitória da França contra o Brasil na Copa do Mundo. Já chegou. Foi um assunto adorado. Que eu não podia falar de nada do futebol, mas foi extraordinário, porque era um país que eu nem imaginava a cultura, e eu buscava realmente trabalhar numa multinacional nessa época, porque eu tinha sido recém-formado como engenheiro, engenheiro térmico e frio industrial, e isso sempre foi o que me guiou, desde que eu comecei a engenharia, buscar algo que podia me levar num país quente. Eu só tinha isso como objetivo na minha vida, e buscar e trabalhar em qualquer lugar do mundo que fosse quente. Tá em Ribeirão, tá bem. Imagine chegar no lugar mais quente do mundo. Mas ao final foi interessante porque tive muita sorte de ter essa compreensão do quanto o calor seria para mim importante. Eu venho da França, numa região bem fria. De onde? No centro da França, chama Massif Central, perto de Clermont-Ferrand, a cidade do Michelin, entre Clermont-Ferrand e Montpellier. Uma região bem pouco povoada, linda. Inclusive tem essa camiseta, a cidade de onde nasci, 3 mil habitantes. Por acaso tem ela hoje. E para mim foi fundamental buscar algo que eu via nas pessoas no verão, na minha cidade e na França de uma forma geral. O francês é muito mais feliz no verão.
sai fora, sorri, faz coquetel à noite, enfim, vai na praia. E A vida muda muda, completamente nessa época. muda. É que ninguém me fala o contrário, porque não é verdade. Todos os países nórdicos vão para o sul da França, para a Espanha, para Portugal fazer festa e adoram o calor. Então eu falei, gente, isso aqui eu compreendi rápido. Para mim é essa vida, eu quero essa vida. Eu não quero a vida do frio a -10, -15 para brigar o ônibus com 13, 14 anos para ir na escola. Isso aqui é insuportável. E não é só isso que é insuportável. Para mim era um insuportável ficar dentro de uma casa. Um país frio, enfim, eu achava sempre que para mim a vida era fora com as pessoas e se conectando. Bom, dito isso, eu chego no Brasil porque busquei um formato de vir num país estrangeiro, assim, e consegui, através de um formato muito interessante na França que chama cooperação. Na verdade, o governo francês dá um incentivo para as empresas francesas que têm filiais no mundo de fazer uma colaboração entre a empresa, o jovem estudante que já se formou como doutor, engenheiro, para ir trabalhar numa filial de uma dessas multinacionais francesas, e com dois objetivos. Um, desenvolver a cultura e a tradição francesa fora do país e, sobretudo, trazer riqueza através dos dividendos que as filiais trazem para as matrizes na França. Então, desenvolvimento econômico, cultural e isso daqui todo mundo ganha. E esse Até formato... quebra os limites geográficos, né? Exato. Não é um país tão grande, mas ela consegue gerar... Se olhar hoje o PIB da França, grande parte é relevante fora da França. A gente é um país minúsculo, é apenas o estado de São Paulo, a França. E esse formato está incrível até hoje, continua. Mas na época era para evitar de fazer o serviço militar, que eu não queria fazer o serviço militar, que para mim na época não fazia sentido para mim. Uhum. Não que seja importante, eu acho hiper importante ter dentro de uma democracia o poder também De defesa. defesa e é muito importante. Mas eu não me sentia útil nessa função. E aí consegui esse projeto para vir no Brasil em 98. Aí eu chego no Brasil, jovem francês que apenas é engenheiro e tem tudo para aprender. E o que me espanta nesse momento é a humildade brasileira. Primeiro me espanta e fico extremamente apaixonado pela cultura e pela recepção do Brasil. Primeira semana eu já falei, A gente ferrou, recebe bem, né? A gente ferrou, gosta. porque eu amei como fui recebido aqui. Amei calor humano, o clima, cultura, tudo era bom. Cheguei numa filial pequenininha, tinha 30 pessoas, na Barra Funda, em São Paulo, um galpão feio, velho. Eu falei, caraca, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada em 98. Começou a ter computadores quando eu cheguei na empresa. Ali, para mim, era muito importante conhecer a cultura e a língua. Eu falei, cara, eu tenho que falar essa língua. Aí eu já estava, na época, com videocassete na França, escutando lá, o barco é azul, a floresta é deserta, e aí aprendendo português, que eu falei, eu quero falar português para poder me conectar com as pessoas e a cultura. E aí rapidamente fui recebido, fui convidado para ir em todos os churrascos, jogo de futebol com os colegas de trabalho. Como fui bem recebido? Foi impressionante. E essa é a cultura que eu amei desde o início. Eu vi o potencial desse país, me sentia bem. As pessoas, as mulheres bonitas, a comida incrível. Eu falei, o que falta? Falta nada. Você veio trazer o que falta. E ainda eu falei, gente, impressionante porque eu já sou estudante recém-formado e tinha uma humildade nas pessoas dizendo, me chamando de doutor. E eu falei, eu não sou doutor de nada, eu sou apenas alguém que veio aprender com vocês. Tinha gente impressionante na empresa. Mas eu acho que eu tinha uma coisa que era o único diferencial meu. Eu falava várias línguas. Eu era um cara hiper acessível. E eu queria aprender. E eu só joguei com isso toda a minha vida. Entendi. Gostava de gente. E legal essa questão da dedicação para a língua, que é uma questão até de respeito, né? Mas eu, durante 3 meses, eu não vi um francês, não queria ver. Porque tinha muitos jovens franceses que faziam o mesmo programa que eu em São Paulo.
E a gente vê pessoas que migram e às vezes está Fica em comunidade. 10 anos fora do país e não sabe o idioma local. Sim. É impressionante como eu estudei. Te garanto, quando eu cheguei, eu falei, não, eu quero estudar. Todo dia eu tinha meu caderninho e toda aquela garrafa, microfone, coco. Estudava de manhã, a meio-dia, de tarde, à noite, o tempo todo aprendendo palavras. Em 3 meses já falava fluente. Que bacana. Não foi para fazer... Porque realmente eu começava a ligar para as pessoas. Telefone mais difícil do que falar, assim, porque não tem... Inclusive tem uma anedota muito legal. Descreva, né? Uma anedota, não sei se é anedota, não, uma historinha. Em português que eu. Anedota, em francês é anedota, é uma historinha interessante. Primeira vez que eu ligo para um cliente, eu preparei meu discurso. Aí eu falo lá, Pierre, da empresa, na época com o sotaque, Favely, eu tô querendo falar com o senhor Paulo, tá? Aí eu tô tudo preparado, o script, já me treinei tudo e eu ligo lá. Aí eu sou o Pierre, sou da empresa Favely, gostaria de falar com a pessoa. E a pessoa me fala, sim, pois não. Aí eu falo, mas ele tá ou ele não tá? Sim, pois não. Cara, mas então não tô entendendo, porque você me fala que sim, mas não. Aí eu já entendi que eu precisava dominar mais a língua, sabe? Aí eu fui nessa, falei, gente, ainda preciso estudar mais, mas foi legal, porque foi assim, só etapas de aprendizados e foi avançando e o projeto evoluiu muito. Conseguimos montar equipes, começamos a desenvolver um projeto para o metrô de São Paulo, um ar-condicionado, o primeiro ar-condicionado do Brasil, fabricado no Brasil. E ali deslanchou a empresa, mudou 3 vezes de fábrica. Minha equipe, que era uma pessoa, mais uma segunda, virou a maior equipe, contratou mais de 120 pessoas. E nós viramos também líder na América Latina de fabricação de ar-condicionado para Recife, Salvador, metrô, trem de CPTM, enfim. Foi um projeto extraordinário. Meu primeiro projeto, comecei de chefe de projeto até finalizar em 2007 como vice-presidente do grupo. Que legal. Então, isso aqui é uma trajetória que foi rápida. Quanto tempo foi? Eu fui 9 anos. 9 anos. 9 anos eu passei da engenharia para depois comercial, diretor industrial e vice-presidente. E isso porque tive gente incrível. Na verdade, a posição em si não importa. O que foi legal é o projeto. O quanto todo mundo se beneficiou, toda a equipe. E se não fosse o Luiz Henrique, na época, meu chefe, líder, que era uma pessoa extremamente humanista, incrível pessoa, que repousa em paz hoje, mas que eu lembro sempre que ele me recebeu de um formato e realmente me ensinou essa questão de o quanto o ser humano é importante dentro de um projeto. Quanto a cultura é importante. Não vai conseguir trabalhar com pessoas e não vai trazer benefício e riqueza para a sua vida se você não se conecta com as pessoas e as respeita e faz com que elas queiram trabalhar com você. Então, desde o início, me deu todas as condições, muita confiança para montar minha equipe, me explicar quando eu estava um pouco duro demais, me guiar para poder... Porque eu sou muito exigente, assim, dentro da vontade de criar riqueza. Tem essa questão, quando você é jovem, você tem muita ambição. Eu queria muitas coisas. Eu queria sempre tudo, aprender muito e desenvolver. E ele soube também me acalmar, às vezes, para não pular etapas e perder gente no meio do caminho. E eu tive esse momento incrível. Ao mesmo tempo, em 2000, encontro o que faz... Quando a gente fala, não sei porque eu vim no Brasil, mas eu sei porque eu fiquei. Encontrei a Adriana. E 2000, estou completamente bêbado, festejando a Copa da Europa. Então, uma é a Copa do Mundo, agora a segunda é a Copa da Europa no Brasil, quando a França ganha da Itália, tinha um segundo. E nessa noite que eu tô um dos caras mais felizes de São Paulo, com meus amigos, eu encontro minha esposa. E é para ser, aquela noite, as energias de novo, tá bom? E aí, desde então, com a Adriana, nós criamos vários negócios. Aí veio um outro capítulo da história minha, fora o fato que eu trabalhei durante
esses anos na multinacional, nós montamos uma empresa junto. Uhum. Jovens, ela com muita capacidade de gerenciar a empresa, eu com pouco tempo, mas um pouco de dinheiro que eu tinha ganhado nos primeiros anos, investimos e criamos uma empresa que chama Crepe de Paris. Fazia crepe. Uma baita empresa, né? É uma empresa que começou na nossa casa fazendo crepe, na verdade. E os amigos provando, gostando, a gente formatou um quiosque, como eu era engenheiro, já também tinha todos os meios para ir buscar os fornecedores, fibra de vidro, tudo. E quando aparecemos no mercado, minha esposa também preparou muito bem o projeto. Quando a gente chegou no mercado, a gente estava pronto. Pronto para as pessoas acharam que era uma multinacional. Entendi. Era lindo o quiosque. Lindo o quiosque. Apresentação, a gente tinha desenvolvido a embalagem, tudo era pronto. A gente tinha um uniforme de pessoa da Bretanha, que é a região do crepe, todos os nomes bem pensados, tudo. E foi um sucesso. Sucesso que a gente não imaginava. Aqui fazer um parênteses, a importância de uma identidade de empresa. Incrível. Como quebra as barreiras. Você não pode ir no mercado como amador. Inclusive, era uma pequena empresa como a sua, a RGB, mas um jovem que nos ajudou a desenvolver a marca, a fazer todo o conceito dela, em todas as derivações da marca, que seja da embalagem até o uniforme, o quiosque, a apresentação do crepe, o sabor do crepe, tudo a gente era muito exigente. E demoramos um ano para preparar tudo isso. Só que quando a gente chegou no mercado, a gente pensava ter sucesso, mas nunca imaginou ter tanto sucesso. Pra ter uma noção, a gente vai no primeiro evento com o quiosque, na Bienal, em Ibirapuera, e a gente tá lá com o quiosque fazendo crepe na hora. E uma fila se formando, e uma fila gigante. E fala, aí tem a nossa faxineira, que na época também sabia cozinhar, a gente liga para ela e fala, faz crepe em casa. Aí começa a fazer crepe, manda pro táxi. E aí a gente tava, primeiro dia, um horror. A gente não conseguia dar conta. Aí chegava crepe de táxi para o ponto de venda e nós fazendo crepe e não dando conta. Só recheando. Só recheando e vendendo. E parando. No dia seguinte, falando, não vamos fazer mais o crepe na hora, vamos fazer em casa, a noite toda rolando crepe e fazendo. E isso foi uma semana de loucura. Puxa vida, nós temos um negócio de ouro. E ali a gente foi investindo. Já nesse evento, o João Dória, que era empresário, tinha um evento em Guarujá, e a equipe dele viu nosso quiosque e falou, gostaria de convidá-los para o evento em Guarujá. A gente não sabia um dia depois do primeiro evento. E a gente falou, sim, vamos lá. E eu não conhecia o João Dória, não sabia quem que era em si, tá? Tô lá no evento, mesma coisa. Uma loucura de gente na fila do quiosque. O que eu vou fazer? Chama o cunhado, chama todo mundo que puder ajudar. Inclusive passa lá na hora o dono da Francap, o André Giglio, um cara incrível, que vem, não conheço também, não sei o que é franquia, que vem lá, ele chega do lado e fala, eu vi seu negócio, eu quero te ajudar, eu quero te franquear. Eu falei, cara, não pode me ajudar para franquear, não, me ajuda agora, Mas porque eu botei ele no caixa. Ele ficou no caixa a tarde toda. Eu falei, André, me ajuda, que eu não consigo dar conta. E aí ele ficou no caixa e aí, no final do dia, eu falei, Pierre, eu vou te ajudar, eu vou te explicar. Franquia, somos os líderes de franquia, a gente franqueou Häagen-Dazs, tudo. Eu quero, mas eu falei, eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele falou, não, mas não vai me pagar. A gente vai fazer um negócio assim. Eu amei seu projeto. Vou te franquear, vou fazer toda a franquia do Crepe de Paris. E você vai me pagar quando a gente vender a primeira franquia. E vai ter depois um royalty a cada vez que vender uma. Eu falei, tá ótimo. Vamos. Ganha. Em um ano nós já vendemos as duas primeiras, piloto. Ele preparou tudo para nós, realmente muito profício também. Em 2 anos tinha 6, em 3 anos 20, 4 anos 50, a gente chegou a 60 e poucos franquias. Nunca imaginamos ser franqueador de qualquer coisa, a gente queria só vender crepe. E essa loucura chegou porque teve uma mulher extraordinária que administrou a Crepe de Paris, só estava do lado vendendo franquias às vezes e financiando um pouco no início, mas ela que fez tudo, né? Eu estava na minha multinacional trabalhando. Adriana.
A Adriana que fez, que era a diretora da Crêpe de Paris, porque era em paralelo. A partir de 2001, eu estava na multinacional bombando, duplicando, multiplicando por 2 todo ano o faturamento e o crescimento da empresa, e na Crêpe de Paris, vezes 3 todo ano. Basta falar para você que o tempo na época, para nós, foi assim, a gente não era marido e mulher, a gente era sócio mesmo, porque a gente trabalhava demais, 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 demais. E esse foi o exagero um pouco da minha vida, eu acho, porque nós tivemos tudo que a gente quis, sempre, porque a gente ganhou muito bem a nossa vida, mas um conselho para quem está nessa loucura, às vezes, do sucesso, me perdi no equilíbrio, porque deixei de cuidar dos meus amigos, deixei de cuidar da minha esposa e era vice-versa, a gente se perdeu um pouco na relação. E foi muito bom, porque naquele momento ela me deu um break forte e eu fui fazer uma terapia para compreender o que era a vida, né? E tive muita sorte de cair nessa terapia, de ter um choque violento na minha vida, porque senão não teria, eu acho que teria me perdido na ganância de ganhar dinheiro, de ter sucesso, de ter tudo que eu queria. E foi ótimo, porque essa aprendizagem, assim, acredito que para todo empreendedor, para toda pessoa, nossa vida é feita de turbulências e é somente como a gente as trata para poder evoluir. Nesse momento foi uma reflexão muito forte sobre o que conta. E aí descobri um pouco essa questão do equilíbrio entre o tempo, saúde, os amigos, trabalho. E a riqueza começou a ser maior para mim a partir do momento onde eu comecei a priorizar minha família, minha esposa, a planejar um pouco mais minha vida. E aí depois tivemos outras experiências incríveis, restaurante, que virou um dos melhores restaurantes de São Paulo, que eu revendi em 2014. Foi uma derivação depois. Sim, na verdade, a gente quis separar um pouco o trabalho juntos, porque eu já tinha pedido demissão da multinacional, já não dava mais para tanto crescimento. O negócio já estava tão grande. Aí eu falei, não dá mais. Ou eu saio ou eu vou perder minha esposa. Então, entendi. eu escolhi. A escolha foi muito clara, eu vou ajudar ela. E a gente vai trabalhar juntos. Mas trabalhar junto não é fácil também. Então a gente quis separar a franquia do restaurante. Acabei cuidando do restaurante por uma outra historinha. É que a gente estava em Nova York quando teve a quebra da bolsa em 2008, você lembra? E em 2008 o projeto estava pronto, a gente ia abrir o restaurante e a gente construiu o restaurante. Mas eu estava todo aplicado em bolsa de valor. Nossa, você imagina, eu estou no hotel em Nova York com minha esposa e eu vejo o restaurante quebrando antes mesmo de abrir, porque eu perdi mais da metade dos meus recursos em uma noite. Eu falei, Adriano, tá tudo aplicado. Meu Deus, eu olho lá no app, uau, o que eu vou fazer? Aí eu tinha que fazer o projeto, então não tinha como ficar na posição. Falar, eu não vou. Aí eu desespero, eu tenho que realizar a perda. É uma perda gigantesca numa noite. Mas a gente não para aqui. E ali que eu tá legal, é que a gente sofreu naquela noite, sofreu a semana, sofreu o mês. Mas depois, bom, eu já trabalhei em obra a vida toda com meu pai. Vou ficar no restaurante fazendo o que eu não tenho mais dinheiro, minha culpa. Então, sabe, tava essa sensação que era culpado de ter posto esse dinheiro nessas aplicações. Durante muitos anos todo mundo passou por isso. Sim. Ganhou muito dinheiro antes de 2008 e achava que era mais fácil ganhar dinheiro aplicando do que trabalhando. Tinha virado, entre aspas, um vagabundo, sabe? Pegava o dinheiro, aplicava e ganhava dinheiro. Sim. Acho que eu não sei ganhar dinheiro com dinheiro, eu só ganhar dinheiro trabalhando. Aí eu falei, eu vou trabalhar de novo, eu vou fazer o restaurante. E aí eu fiquei lá no restaurante, era para ela o restaurante. Só que me apaixonei, porque antes de abrir, todas as pessoas que passavam falavam, uau, vai ter um restaurante nessa vila linda, que era uma vilinha na Rua Augusta, chama Vila São Pietro, uma vila italiana linda, mas era bem abandonada na época, era linda de estrutura, mas faltava pintura, faltava flores, faltava tudo. E aí eu construí no fundo o restaurante, que chama ainda hoje Bistrô de Paris, é o que construí com a minha equipe. E eu vivi dentro do restaurante. E quando a minha esposa viu isso, falou, vocês viram que estão no restaurante e eu continuo cuidando da rede de crepe.
E foi mais uma loucura, porque se eu pensasse bem naquela noite que a gente falou, vamos fazer um restaurante, se eu tivesse dormido um pouco melhor, mas nunca que eu teria feito isso. Acho que restaurante que é a padaria do português. Você vive dentro do restaurante, você não tem mais vida, mas o quanto é bom a relação com o cliente. Eu acho que é o Tem que ser único. apaixonado por isso, né? É exato. Mas o bom é que você tem e vive a vida das pessoas que vêm no seu restaurante e que estão no momento de felicidade da vida, ou comemoração. Eu tive tanta demanda de casamento lá dentro, boda, sabe? Boda de diamante, de ouro, Não, casamento, não, você recebe essa aniversário. energia, né? Recebe essa energia incrível. E isso assim, isso te motiva todo dia para, de novo, avançar e a melhorar sua prestação de serviço, sua comida, seu atendimento. Aí eu aprendi de zero tudo, tá me apanhando demais. Eu não sabia como funcionava um restaurante. Eu achava que era a mesma coisa do que uma rede de franquia. Nada a ver. Nada a ver. Apanhei demais para aprender como que gerenciava um restaurante, todas as funções, os métiers que tem dentro do restaurante. É muito complexo. Imagina. Mas foi ótimo, porque me deu mais uma lição de humildade. Cheguei nisso, quase falei, na verdade. Porque para você manter os bons funcionários, você tem que ter comissão. E comissão você tem que ter gente. Não tinha gente. No final de uma ruela, ninguém conhecia a gente. A gente fazia um super trabalho, eu acredito mesmo, mas ninguém nos conhecia a gente. Eu não tinha contato para passar na Veja, na época era a mídia que puxava os restaurantes. Mas a gente estava lá resiliente. E eu falei, vou conseguir levantar esse restaurante. Só que ali, nessa hora, eu conheci o que é o mais importante, eu acho que na vida de um empresário. Um insucesso, a dificuldade. Vendi as motos, a Harley Davidson, a Harley, as duas vendemos. Vendi a Audi, vendi... Mano, gastei uma grana nesse restaurante, você não tem noção. Quase chegar à falência pessoal. Para poder manter ele vivo. Mas uma resiliência, sabe, de sangue de catalão, meu pai é catalão. Vou deixar. Entrei, vai ter sucesso. Aí eu falei, vou continuar. Vou dormir no restaurante, até conseguir. E minha esposa chegou com a sabedoria dela e falou, olha, Pierre, eu te conheço, mas é o seguinte, você tem 6 meses. Se daqui a 6 meses a gente não conseguir, vamos parar, porque eu sou sócio também. E você está colocando em risco todo o nosso patrimônio. Tínhamos já colocado, sinceramente, centenas de milhares de reais no restaurante e não estava viável. Estava retornando. Eu falei, tá bom, tá tudo bem, compreendo e eu concordo. Aí eu falei, agora tem 6 meses, cara, como que encontra a solução para... Mas às vezes isso é, Foi demais. é muito bom, né? Você Foi demais. ter o Exato, tinha um norte. deadline tinha é um aqui, deadline. se não passar. Exato. Então agora tem que encontrar a solução. E quando você está se movimentado na vida, eu acho que a sorte aparece para todo mundo. E aí a sorte apareceu. Em algum momento, mais uma historinha bacana. Eu cheguei no restaurante famoso em São Paulo que faz fondues e raclettes. Uhum. E o pessoal me serviu algo que não era um raclette. Raclette é queijo raspado, bom, frios, que é batata, cornichon e tudo. E eu adoro esse prato. O cara me cobrou uma fortuna por me servir um queijo horrível e um prato horrível. Eu paguei tudo. E eu chamei o gerente. No final, eu chamei o gerente porque eu falei, sabe o que? Vocês me enganaram hoje. 3 vezes eu chamei o seu garçom para me servir um queijo raclette. Eu vi que vocês tinham queijo raclette, porque na terceira vez ele me serviu. E eu acho que aqui, estou saindo aqui muito pistola, mas sabe o que vai acontecer? Vocês me deram a melhor ideia do mundo. Eu tenho um restaurante. Eu vou buscar o melhor queijo do Brasil. E eu vou servir o fondue e o raclette. E eu te garanto uma coisa. Qualquer pessoa que vier comer o fondue e raclette no meu restaurante, o dia que eu tiver, nunca mais voltará no seu. Nós saímos 3 meses depois como o melhor fondue e raclette do Brasil. Eu encontrei um vilarejo de suíço, Whitmarsum, no Paraná. Graças a um cliente meu que falou, cara, o queijo lá é incrível. Peguei aquele queijo, coloquei na chapa, cara, tava fedendo todo o restaurante. Falei, é isso que eu quero, esse queijo mesmo. O raclette, o appenzeller, o gruyère, o emmental,
todos os queijos top para fazer um bom fondue, um bom raclette, com vinho branco, com tudo que eu sei fazer mesmo. Vamos. Saímos nas revistas como o restaurante mais charmoso de São Paulo. Mas não revista de comida, revista de decoração. Porque na época a gente não era conhecido como restaurante. Pessoa, não sou chefe, sou um empresário. E também eu não quero nem ser chefe. Para mim, eu só gosto de comer bem e eu não gosto de enganar ninguém. Então, eu falei, eu vou buscar o que é bom, que eu sei fazer apenas. Fondue, sei. Raclette, sei. Sei muito bem o que é um bom mousse de chocolate. E tudo que eu sabia fazer, a gente vai fazer. O que eu gosto, sobretudo. Entendi. E pouco, mas bem feito. E foi assim que a gente teve o sucesso. Saiu nas revistas de decoração. Saiu depois nas primeiras anotações de revista de culinária. E nós fomos depois só conquistando cliente, mais cliente, a vila lotando, melhor restaurante, o Restaurante Week de São Paulo, melhor restaurante francês. Aí depois convidei um chefe, que era o sócio do Alex Atala, para ser meu sócio, porque também sabia que em algum momento eu não ia continuar essa vida por muito tempo. E ele continuou com muito brilho trabalho nosso. Hoje o restaurante tem macarrão da Michelin. Na verdade, é um restaurante que perpetua um trabalho incrível. Ele é um excelente chefe. Mas para mim foi uma etapa da minha vida incrível, que a gente salvou nosso patrimônio, recuperei o meu dinheiro e foi para outra história. Entendi. Quando chegaram meus filhos. Tá. É esse ponto da virada que eu tô aqui porque você tá com 2 empreendimentos de sucesso. E aí, qual foi esse ponto da virada aí? Difícil, mas ali quando eu tinha um restaurante que estava bombando, eu amava o que estava fazendo, mas ao mesmo tempo, a minha vida com minha esposa era, assim, pouco tempo e ela estava tendo dificuldade de saúde. E em algum momento, um dia, chega um médico que fala: vocês têm muito pouco tempo para ter filhos. Porque a esposa teve endometriose, enfim, dificuldade para ter reserva ovariana, então, enfim, a gente precisou acelerar o movimento se a gente quisesse ter uma família. Então aí o foco foi aquilo. Uhum. A gente estava só trabalhando, de repente, puxa, não vai ter filhos? Não é impossível para nós, mas a gente não estava preocupado. As coisas foram muito rápido. Cara, então vamos. E a gente fez fertilização in vitro, tudo, mas uma galera, dificuldade tremenda, mais de 8 tentativas, enfim. E um dia chega a boa notícia: minha esposa está grávida. Ali só tinha isso como foco. E a gente investiu para que ela tivesse uma gravidez incrível, né? A gente tinha um sítio incrível em Bragança Paulista, a gente ficava o tempo todo lá. E eu administrando o restaurante, indo e voltando, indo e voltando. Só que eles nasceram prematuros, extremamente prematuros, Gêmeos, né? os gêmeos, com uma nascimento extremamente grave, assim. Minha esposa teve a ruptura da artéria uterina, então, na verdade, o sangue não chegava nos bebês. E de manhã, às 5 da manhã, ela me acorda, ficando cega e falando: olha, tô morrendo, me leva rápido no hospital. Então eu vivi um momento extremamente tenso na minha vida. Quase perdi minha esposa e meus filhos. Os dois nasceram, foram reanimados. Assim, passaram 2 meses na UTI, minha esposa também na UTI. Ou seja, eu estava num momento de pura glória financeira, do amor mais profundo com minha esposa e meus filhos chegando, a um corredor onde me ajoelho e chamo a minha avó, que era devota a Deus, e falo: avô, tem uma coisa para fazer, me ajuda. Os 3 estão morrendo e eu não sei se vai sair alguém desse hospital. Então foi um momento extremamente difícil, e a compreensão da vida nesse momento, porque você se vê, de repente, sem mais nada. Eu fiz um juramento nesse dia. Aquilo ali é conta bancária, os bens, Nada. Perde tudo. Fiz um juramento com Deus, sabe? Nem sabia o que era na época, mas eu jurei: tira tudo de mim. Tudo, 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 tudo. Me deixa pelado. Mas não tira a vida da minha esposa e dos meus filhos. Por favor. E esse juramento foi até hoje dentro da minha cabeça. O que mais importa é a vida.
que mais importa, pode pensar o que quiser, somente quando você sai do hospital e vive o que nós vivemos e que muita gente vive. Hoje eu considero até que eu sou um cara muito feliz por ter vivido aquilo, porque eu entrei com uma esposa grávida de gêmeos e eu saí com 2 bebês e uma esposa. Eu vi tantos pais que saíram sem bebês. Às vezes saíram com um bebê porque tinha gêmeo, trigêmeo, 2 faleceram na UTI. Histórias extremamente comoventes. Nós, como ser humano dentro da UTI, neonatal ou semi-UTI, você vive a vida dos pais, porque você está na mesma condição. E quando você sai com os 2 filhos, você sabe o quanto você é uma pessoa feliz de ter o Nicolas e a Amélie vivos hoje. Tem muitos transtornos, sequelas do nascimento prematuro, com dificuldade, mas eles estão, assim, uns vencedores. Eles estão, cada passo, crescendo e melhorando. E para nós é só Quantos isso. anos eles estão? Eles estão com 13. 13. Estão com 13, depois o Luiz chegou diferente. O Luiz foi um bebê que Deus mandou também de uma forma incrível. A gente estava na fila de adoção e o Luiz chegou um dia, uma notícia incrível. Fazia 5 anos que a gente esperava. Antes mesmo de ter o Nicolas e a Amélie, a gente queria muito adotar um filho. E a gente conseguiu ter o Luiz num processo também. Eu gosto de falar disso não para mostrar o lado felizardo que a gente teve, porque foi uma batalha difícil ter filhos, fertilização in vitro. E tem muito pouca gente que são abençoados com filhos. É um processo complicado. Foi muito, muito complicado. E com a adoção foi pior ainda. Muito difícil. 5 anos de batalha. Você tem que se inscrever numa lista nacional. Você tem que batalhar para você saber se vai chegar, não vai chegar. Em São Paulo, uma lista gigantesca, uma fila enorme. Ao mesmo tempo, né, um monte de criança. E um monte de criança precisando, e o processo é extremamente lento, e a gente entende que por trás daquilo tem coisas erradas. Que a gente não pactua e a gente queria só a coisa certa sempre. Então a gente esperou, e uma hora chega, como tudo. Quando você faz as coisas certas, as coisas chegam. E Luiz chegou e foi uma benção para meus filhos e para a família. Porque... Cara, eu fiquei imaginando, a gente ajudou por muito tempo o orfanato de Sertãozinho. E recentemente eu estive lá e você falando vem na memória, cara. A hora que as crianças veem uma pessoa diferente, o jeito que elas te olham, sabe? Do tipo assim, elas estão, cara, elas querem sair Elas daqui. precisam de um amor, de uma família. E isso tá aqui, trás isso daqui para mim estava claro, sabe, desde quando? Desde que eu tinha, acho que 12, 13 anos, no mar, que eu passava as férias com meus pais. Minha vizinha tinha 3 africanos adotivos, 3 filhos de origem africana, que depois nacionalizaram francês, que eram meus melhores amigos lá. Eu nunca fiz distinção entre cor de pele e tudo, porque meus melhores amigos todos eram ou algerino, marroquino, Centro-África. Salve Black. E pra mim, nunca imaginei que existisse qualquer distinção, sabe? Porque eu convivi com pessoas assim, e quando você é criança, você não faz distinção de ninguém. Acho que é natural isso. E o certo E é tem não que fazer ser. nunca. E tem que ser. Chega no Brasil, a maior diversidade incrível que tem hoje de culturas e etnias no Brasil faz com que, cara, me apaixono por isso. Aí eu falo, vamos com minha esposa. E a gente começou, o primeiro ano que eu conheci ela, a fazer também esse trabalho em orfanatos, a fazer Papai Noel nas favelas, de distribuir presente. Até o último ano que a gente saiu de São Paulo, era 4 caminhão baús, com não sei quantos mil brinquedos, e a gente passava de favela em favela distribuindo os brinquedos. Eu fiz isso muitos anos. Como eu amei
passar meus natais com 35 graus suando debaixo do Papai Noel. E sentindo a força que é você dando um pouco de alegria para crianças que estão em situação de precariedade. Inclusive, eu lembro bem de uma criança, uma hora, estava lá com a barba, sabe quando tá a loura, a barba que coça, tudo difícil, transpirando, mas muito feliz. E aí, ó, o negócio da barba aqui, e aí para falar tá difícil. Aí tem uma criança que vem me abraçar, e eu tentava falar pouco possível, sabe? Mas ela me faz uma pergunta, aí... E eu tento responder, mas assim, com a barba na boca, com sotaque no primeiro, sabe? Aí a criança começa a chorar. Eu falo, Papai Noel não fala a nossa língua. Tem que falar, esse é o original, pô. Eu falei, cara. E aí eu ri, ela... mas você vive tantos momentos bons, de pura energia, que isso me leva a pensar que quem não conheça o poder da doação, o poder de doar tempo, não de doar dinheiro, de doar tempo, para ir nos orfanatos, para ir nas escolas, ajudar as crianças, para ajudar as pessoas que têm deficiência física, mental, para ajudar qualquer pessoa. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta para você. De repente vai ser algo que possa ser uma reflexão para todos nós. Quando foi a última vez que você fez uma ação incrível para alguém que você não conhecia? Caramba, Pé, você me pegou agora. Te garanto que eu não só peguei você, como eu deveria ter pegado, eu vou pegar a maioria das pessoas. Cara, pra te falar a verdade, tem um cartão que tá na minha mesa ali, que é pra adotar ser um mentorando de estudantes. E agora amanhã eu vou pegar e vou ligar. Tá na minha mesa faz alguns meses, que é um programa da biblioteca, agora não me lembro agora exatamente o nome, mas aqui de Ribeirão, que é uma entidade isso, que você mentora crianças na fase da adolescência, onde elas estão querendo buscar um caminho para a vida. Isso. E... Ele não vai saber que você que ajuda, você vai ajudar e você sabe que você está ajudando alguém. Não, e de forma não, eu vou ser o mentor dela. Vai ser o mentor. Você candidata a quantas crianças você puder. E você sabe que isso daqui... Você só dá isso, tempo e seu conhecimento. Tempo e seu conhecimento. Agora você tem... Um pouco de direção. Você tem como fazer coisa muito mais simples que isso. É ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Qualquer coisa que seja, gentileza. Sim. O mundo seria muito diferente se não tivesse crítica das pessoas. Criticar por questão de cor, de pensamento, de ideologia. E se tivesse mais gentileza. Agora você falou, mas eu conhecia pessoas, você falou que eu não podia conhecer. Não, é uma pessoa que você não conhece. Não, que eu não conheço, realmente. Eu acho que se cada um de nós, a gente se conectasse com as pessoas sem esperar nada em troca, e quando visse que pudesse fazer alguma coisa sem esperar nada mesmo, a gente vai se conectar com coisas incríveis. Tá numa turma lá, aí de repente tem uma pessoa que tá lá, você vê que você vai para ela e conversa com ela. Você vai ver o que vai acontecer. Se a gente cedesse a liberdade de ter mais gentileza e de semear gentileza em volta da gente, que seja somente um sorriso e um bom dia para alguém que você não conhece na rua, muda seu dia. Com certeza. Muda sua vida. Muda uma nação. E é nisso que hoje me concentro. O que são as coisas, pequenas coisas, não grande, pequenas coisas que podem impactar a minha vida e a vida dos outros. Eu não faço isso só olhando a vida dos outros. Eu faço isso também porque eu sinto prazer em fazer isso. E eu descobri isso, eu tive muita sorte de descobrir isso. De compreender e praticar isso. Eu errei muitas vezes, eu te juro que eu errei muito de ser um cara ignorante na questão de pensar só em mim. Completamente egocêntrico, de querer fortuna e olhar só crescimento financeiro como um fim em si. Eu fui criado assim. Porque meu pai faltou de tudo, imigrante, refugiado da guerra da Espanha, chegou na França sem nada no bolso. E para ele,
a ideologia da vida e da felicidade era conectado com o dinheiro. Porque faltou do dinheiro. Faltou da comida, faltou tudo. E sempre me conectou com isso. Você tem que ser engenheiro, você tem que ganhar dinheiro, você vai ver sua vida é outra coisa. Para mim já estava formatado assim. E ele tinha, de alguma forma, razão. Eu que ele conhecia, eu que ele acreditava. E o que eu fiz no início da minha carreira, e foi bem sucedido. Mas faltava algumas coisas que eu acredito que eu tive a sorte de poder agregar através de um conhecimento profundo de quem eu sou. Da terapia, de conexão com pessoas como a Adriana, que é a minha maior mentora, é a única que me dá umas broncas para me fazer acordar para a vida às vezes e compreender o que estou errado. E uns meus amigos que também a gente se conhece, a gente sabe como a gente vibra juntos, enfim. Mas é isso que importa ao final, é poder dar um sentido à sua vida. Para mim o sentido hoje é minha família, é meu trabalho, criar impacto nas pessoas. Estou aqui também para isso, não tem nenhum ego atrás disso. Eu sou um cara que considero que aquilo que eu estou falando aqui é a minha vida apenas. Não tenho dificuldade a falar disso, porque é o que eu vivi, e eu não quero tirar benefício nenhum daquilo. Se for ajudar uma pessoa, a gente conversou disso, para mim, se for ajudar um jovem, alguém que está achando que está com dificuldade, alguma coisa que eu vivi, para mim isso vale muito. E isso me motiva muito. Legal. E foi essa a resposta que você me deu. Ah, Você perguntou o que era o programa. Eu falei, exato. cara, eu quero inspirar alguém com a sua história. Mas e por isso que Falou, quando você bom, me se é para respondeu... ajudar alguém, eu vou. Exato, e foi incrível quando você me respondeu isso, porque eu falei, se é isso, para mim está totalmente alinhado com o meu propósito, algo que eu gosto de fazer. É, se tiver amanhã uma pessoa escutando os podcasts que gostasse de alguma coisa e pudesse impactar um pouco de ideias, um pouco de coisa, mas tá tudo bem. Se não tiver também, assim, a gente tá bem aqui, Tá ó, bem. gente incrível, pessoal bacana. Então a experiência é incrível e eu estou completamente conectado com o momento presente aqui agora com você. Então isso para mim tá válido demais. Para mim, Tô muito imagina. feliz. Tanto que eu tô aprendendo aqui e essa é a ideia, tá? Mas Ô, Então, eu queria entrar num tema que eu sei que você adora, tá? E que eu acredito que vai inspirar bastante gente na questão do empreendedorismo, né? Uhum. Porque você assumiu uma empresa brasileira, uma empresa com muitos anos, muito Sim. reconhecida, o pessoal conhece, Orinox de Batatais, que Sim. foi, né, adquirida pela Serap. E eu queria entender como que, porque você é apaixonado por cultura, né? Sim. Como que é esse choque de você entrar numa empresa que já tem a cultura dela estabelecida, ah, Sim. os vícios da galera ali, de como fazer, e você chegar e transformar essa cultura, trazer essa cultura tanto para a cultura empresarial do próprio grupo, quanto para o seu jeito de tocar o negócio. É uma super pergunta. Quando, em 2014, estou no mercado como consultor, porque está uma crise incrível, 2014-15, a maior crise do Brasil. Tem Foi na época do impeachment. o impeachment da Dilma. Eu estou como consultor de empresa em falência, assim, em recuperação judicial. Decidi fazer isso porque um cliente meu do restaurante me convidou para fazer isso, porque comercialmente gosto, e industrialmente já tinha passado toda a minha vida crescendo dentro de indústria. Meus primeiros anos de carreira. E eu vejo a tragédia que é o Brasil quando tudo para. Estou dois projetos de empresas incríveis em Guarulhos, de mais de 85 anos. E estou sentado com o diretor dessas empresas de 85 anos, chorando. Não tendo uma venda. Ele fala, em minha carreira, na minha empresa, nunca aconteceu de não ter uma venda num dia. 85 anos. Chorando. Já tinham levado todo da empresa dele. Ele tinha feito falência, tinham tirado a empresa dele, os móveis, as pontes rolantes, tudo.
estavam depenando da empresa para poder sobreviver. E tinha um fomento, uma empresa de fomento financeiro, então pagava o fornecedor, conseguia produzir pagando o fornecedor na hora que o caminhão chegasse e pagava o que podia pagar com o que produzia. Viver isso é sentir a dificuldade que é hoje ser um empresário no Brasil. A dificuldade que é você estar sozinho, sem nenhuma ajuda, fomento nacional, investimento, em formação de pessoas. O empreendedor brasileiro, ele é um superman. Ele tem que saber lidar com sua empresa sozinha e ele tem, sobretudo, que se fomentar, senão ele morre. Muito mais rápido do que qualquer americano, europeu, que tem muita ajuda, escolas, fomentos nacionais, incentivos. Tá? Eu digo isso. Isso. A gente abriu a empresa lá nos Estados Unidos, pagar o primeiro imposto depois de um ano. Quando você conseguiu chegar lá e você pediu para abrir uma empresa, você é super bem-vindo quando você vai criar riqueza. Eu, quando abri minha empresa em São Paulo, eu tive que esperar 2 anos para ter minha inscrição estadual, a ponto que em algum momento eu falei, tem 100 funcionários, não dá mais. O que está acontecendo? Estou criando riqueza, tem mais de 100 funcionários e não consigo ter inscrição estadual. E aí você vê o sistema de corrupção que existe nesse país, que te leva, e leva a maioria dos empresários a fazer o que eles não gostam e não querem. O contador que te fala, eu vou resolver o problema, mas tu não pode montar sua empresa se você não pagar alguém. Eu falei, como assim? Não estou entendendo o que vocês estão me falando. Eu só quero montar a minha empresa. E esse mecanismo enraizado dentro dos países, não é só o Brasil, em muitos lugares tem a corrupção, traz a ineficiência coletiva a um ponto que, eu digo, no Brasil, sinceramente, eu tiro meu chapéu para qualquer empresário. Muito mais difícil você montar uma empresa e manter sua empresa dentro de um patamar de valor cultural que você acredita. Porque tudo te leva, te obriga, na verdade, a não ser honesto. Eu falo disso de forma aberta, porque eu não tenho medo de falar isso, porque é assim o sistema, e você sabe, nós sabemos todos, o quanto é difícil você ter tudo em ordem, sem ter alguém que vem um fiscalista ou qualquer que vem buscar soluções, te oferecer soluções e te vender dificuldade. Ou seja, o Brasil não cresce por causa disso. Tem muito mais potencial de crescimento. Sem dúvida. E eu me considero um brasileiro. Quando eu falei um brasileiro adotivo, qual a diferença entre nós? Você é brasileiro, eu sou o quê? Francês? Eu me considero ainda mais brasileiro do que qualquer brasileiro, porque eu escolhi. Você escolheu, exatamente. Exato. Eu amo esse país. E eu acho que você é brasileiro porque você ama esse país também. Você cria riqueza, você ama o país. Sinto isso em você, eu vejo isso em você. Esse podcast é o símbolo de um brasileiro que ama seu país. Eu sou brasileiro. Só cheguei um pouco mais tarde do que seu avô, Sim. seu pai, seu bisavô, qualquer um. E o Brasil é isso. É culturas de pessoas que vêm do mundo inteiro. Quem que é o brasileiro? O brasileiro é o índio, então aquele que chegou há milhares de anos atrás, ele sim pode de repente se dizer mais brasileiro do que qualquer italiano, francês ou alemão, sabe? O africano que chegou aqui e depois se casou. Então, para mim, é uma cultura em si, e o Brasil é bom para isso, que é um país muito recém, formado, de mistura de etnia, de culturas diferentes e conseguiu formar sua identidade. Conseguiu aprender com seus erros e criar uma identidade brasileira, que eu amo. Eu amo a minha identidade francesa, eu amo a minha identidade brasileira. Eu tenho muita sorte. Eu tenho 2 culturas. Sim. Que eu defendo corpo e alma. Eu hoje, não posso dizer que eu tenho as 2, porque o trâmite de documento é muito complexo para eu ter a brasileira. Entendi. Mas meus filhos são franco-brasileiros. Minha esposa está tentando também ser francesa, mas precisa passar também muita documentação para você comprovar. Mas para nós é muito importante. E nós temos as 2 culturas. E a gente é muito felizardo disso. Mas você defender uma cultura em si, o que é? Voltando um pouco ao projeto Plurinox, que agora chama Serap, que o grupo chama Serap. Chegar numa cultura de uma empresa incrível que cresceu e que teve
grandes empresários para poder levar a Plurinox a maior empresa de inox de Batatais. E isso é um legado incrível. E a Serap viu isso. Uma empresa com Batatais é uma cidade de referência. referência. Dessa empresa saiu mais 65 empresas do Polinox, que todas são oriundas da história da Polinox. Nós compramos uma lenda, uma empresa incrível. Vários empresários que sucederam na gestão, que levaram essa empresa a isso. E a gente fala, bom, a gente olha, avalia. Eu não estava na empresa, mas quem comprou na época, eu fui contratado depois da aquisição da Plurinox. Mas quem olhou e viu nela uma cultura compatível de qualidade humana com a nossa. E a gente falou, vamos comprar, porque a primeira coisa é que a cultura é muito, muito similar. Eles gostam de fazer qualidade. E todo mundo ama essa empresa. Então, se ama uma empresa, é porque tem uma cultura forte. E a gente comprou a empresa por isso. Só não sabíamos que tinha tantos cadáveres quando a gente abriu as gavetas, como toda empresa aí você compra. Até de 2017 a 2020, eu sou um cara que abre gaveta e descobre o esqueleto. Eu tiro cada esqueleto e a gente tenta limpar a empresa, tá? Então, 3 anos para descobrir tudo isso e sanar a situação. E vem depois a pandemia. Quando eu acho que eu já passei o pior de tudo, reajuste do preço de compra da empresa, porque tinha realmente um escândalo por trás, a gente compra a empresa, resolve o problema, tem a pandemia. Puxa vida, 1 ano e meio para você gerenciar um formato totalmente degradado. Sai da pandemia e fala, bem, agora para continuar não dá mais. Eu preciso mesmo ter um projeto que permite que a gente cresça de forma perene, não dependendo da loucura que a gente está fazendo, dos investimentos enormes que o grupo está fazendo, para poder ainda tentar ganhar dinheiro, porque era muito difícil você erguer uma empresa que estava falida. Ela é uma empresa incrível, mas ela estava falida. A gente comprou uma empresa falida. E você descobrindo isso, você reerguer uma empresa falida é muito difícil. Quem passou por isso, você vai ter provavelmente empresários, você vai ver o quanto é difícil. Você tá uma empresa falida e com muitas bombas para todo lado, inclusive pessoas lá dentro que trabalham contra você. Então eu tive que olhar, sanar essa empresa, tirar as pessoas que estavam realmente jogando contra. E depois disso, foi muito sacrificante, porque você deixa muita energia. Aí eu falei, gente, nós temos que montar um projeto para todo mundo trabalhar junto agora e se apossar da identidade da nossa empresa e salvar essa empresa. E foi um desafio pessoal. Aí eu tive a fortuna de encontrar a Bia, que você conhece, a Beatriz Rezende, doutora RH. E eu fiz uma pergunta, falei, Beatriz, como que a gente muda a cultura de uma empresa para que ela seja um projeto a muito longo prazo, perene, não dependendo do Pierre, da Serap, seja uma história incrível? Como que você muda uma cultura? E ela me falou uma coisa extremamente interessante. Para onde começa? Ela falou, sabe, Pierre, numa cultura, num país, qualquer estrutura, organização, você vai ter, dentro dessa civilização, dessa cultura, dessa organização, 10% de pessoas extremamente positivas e entusiastas. Você vai ter, no oposto, 10% de pessoas extremamente negativas e que vão sempre ficar negativos, insatisfeitos, vitimistas, enfim. A grande boa notícia é que tem 80% de gente que são neutros e que saberão escutar se são bem guiadas. E cada vez que você vai pegando uma parcela dessa fatia de 80% de pessoas e elas virem trabalhar com você, cada vez mais aquelas 10% lá não se sentem bem, ou eles mudam ou eles saem. E para fazer isso, você tem que desenhar o que você é, o que você quer e dentro de que regras você vai trabalhar. Que é a missão, visão, valores. Falei, Bia, adorei. Vamos começar. Ela falou, agora, como começa? Quem que é a cultura de uma empresa? Quem começa a desenhar a cultura de uma empresa? Normalmente é o líder, né? É o líder.
é o dono. Começa sempre com a família, o CEO, às vezes começa pequeno, mas é ele. Ele é a cara da empresa. Se a pessoa é uma pessoa incrível, a empresa será incrível. Se o cara é um escroto que gosta só de ganhar dinheiro, não vou falar nome de gente nos Estados Unidos ou outro lugar, que só gosta de dinheiro, ele será a imagem da empresa. Então, a cultura é muito simples. Essa pessoa chegou e desenhou o que ela queria para a empresa e como seriam as regras de trabalho, aonde ela quer chegar. A gente vai desenhar isso. Fala, perfeito, vamos trabalhar. E com a liderança. Porque nós temos que se apossar e praticar essa cultura. Então, a gente começou, durante um ano, muitas sessões de escrever quais são os valores que a gente gosta e pratica. Pratica, sobretudo. Quais são as palavras importantes para nós. Dessas palavras, começamos a formatar quem somos, nossa missão, nossa razão de ser. Depois de quem somos, aonde queremos chegar, nossa visão. E ali era uma visão que eu tinha profunda, que está muito conectada com a visão da Serap humanista. É que, através da sua elevação, como ser humano, se você aprende e você se eleva como pessoa, você naturalmente vai ser uma pessoa feliz, porque você está em perpétua evolução. E essa felicidade faz com que você seja um cara extremamente produtivo. Essa é a visão que eu tenho. A visão que uma pessoa que vem dentro da empresa, sem andar por trás, andar realmente motivada para aprender mais, e que vê o resultado dessa elevação dela, ela naturalmente é uma pessoa muito produtiva. E como ela é muito produtiva e ela está feliz de aprender cada dia mais, ela traz naturalmente um resultado incrível para a empresa. Então, num partido, nós queremos ser líder, nós queremos ganhar milhões de bilhões, EBITDA de não sei o quê. Nós partimos do conceito que é a maior riqueza de qualquer empresa, eu acho que você vai concordar comigo, esse é o capital humano. Sem dúvida. A maior dificuldade é o capital humano. Então, o que a gente faz para que essas pessoas realmente se elevam, verticalidade delas dentro da nossa empresa? Vamos fazer de tudo para isso. Então a gente explica para elas. Você, jovem aprendiz, ok, você tanto faz para mim. Se você chega na empresa com uma vontade de ser uma pessoa boa, com curiosidade, com força de vontade de trabalhar, com caráter e com proatividade, te garanto, você não sai da nossa empresa. Se você tem um bom currículo de formação acadêmica, eu falo, parabéns. Já sei que você é bem conectado. Tem que entender. Me interessa, você vai pedalar mais rápido que os outros. Mas se você não pedalar dentro das regras, a normativa da nossa empresa, que são os valores. E os valores são muito simples. Eu peguei assim, eu sou um cara básico. É muito básico. Educação. Respeito. Queria parar ali, porque eu falei, cara, é muita coisa já, educação a respeito. Mas vamos começar um pouco mais. A gente trabalhou a ética, a transparência. E que isso leva à confiança. São as 5 palavras que a gente tem. Para mim, depois vamos adicionar outra, a bondade, sabe? A solidariedade, que fazem parte do contexto da nossa empresa, de preservar o ecossistema que nós trabalhamos, batataense, mas também o mundo. Então, a preservação ambiental. Mas, por enquanto, a gente começou com isso. E a gente desenhou os valores claros. E a gente falou, agora, toda a direção, toda a gerência que participou desse projeto tem que trabalhar isso. Enquanto o top liderança não é uma pessoa educada, mais educado que qualquer um, mais respeitoso que qualquer um, mais ética do que qualquer um, mais transparente do que qualquer um, e que não traz confiança para seus colaboradores, não adianta você falar qualquer coisa. Não vai funcionar. E esse é o projeto que mudou completamente o game. Eu vi gente brilhando os olhos, inclusive quando nós começamos a trabalhar,
de saber que ia trabalhar com uma empresa ética, muito transparente. Quando eu falo, eu não gostei do que você está fazendo, não é? Sim, sim. Sempre falo, gostei, mas quando não gostei também eu falo, Sim. porque preciso saber aonde não gostei E do foi trabalho de você. a nossa primeira conversa. Exato. Se eu não gostar e não falar, eu não te amo. Se eu quero que você evolua, eu vou te falar exatamente onde você pode e deve melhorar para o que eu espero de você. E cada colaborador é a mesma coisa. E todos gostaram demais dessa cultura. Alguns conseguiram realmente evoluir a ponto de realmente estar hoje muito satisfeito de estar crescendo na nossa cultura. Outros chegaram a ter um certo nível e não conseguiram, e está tudo bem. Porque cada um tem o seu nível de maturidade para viver uma experiência dessa. Ela é muito disruptiva. É difícil você chegar numa empresa e conversar com um diretor e que tá nem aí de ser diretor. Ele vai ser mais humilde, mais gentil, mais educado do que qualquer pessoa aqui dentro, porque esse é o papel de liderança. Ele tem que transmitir a cultura. Ele não tem que ter nenhum privilégio. Sim. Nenhum. Ele tem que estar mais disponível do que qualquer um. Tem que circular, falar mais bom dia do que qualquer um. Ser mais respeitoso do que qualquer um. Mais transparente e ético. E isso eu adoro, porque isso me desafia o tempo todo. Naturalmente, estando na responsabilidade de uma estrutura toda, eu tenho que aprender muito para defender esses valores. E eu erro muito, mas eu aprendo todo dia. Desde que eu coloquei na minha meta essa cultura, a gente está evoluindo demais. Nós todos. E vai faltar vidas para eu aprender o pouco que eu quero aprender. Porque todo dia é um sabor de ir lá e de... os problemas fazem parte, mas eu aprendo o tempo todo. Aprendo com gente incrível como você, hoje RGB, que trouxe muita coisa que eu não sabia de automação, de marketing profundo, 360, equipe que me eleva dentro dessa competência, a pessoa a Bia, essa consultora, a Valécia, a Ana Luísa, nossas advogadas. Ou seja, o projeto nosso não é um projeto só de colaboradores diretos. Todos que estão em volta da gente são nossos parceiros. E a gente fala de respeito e educação, não é só com o cliente. Não é só com o colaborador. É com todo mundo que está no nosso ecossistema. Ou seja, fornecedor. De fora para dentro. De dentro para fora. Ecossistema todo. Em Batatais, nós ajudamos todas as entidades que a gente estima ser as entidades que a gente precisa ajudar. Inclusive, a gente deve ser um dos maiores apoiadores de várias entidades, como Campinho da Paz, a Escolinha Campinho da Paz é incrível, a Fundação Lazarini, a Pai Batatais, Santa Casa e outras. A gente considera isso um dever nosso, muito importante. A gente não faz propaganda em cima disso. É natural. Para nós, a gente não quer... Eu estou falando isso aqui porque para nós é natural estar... amanhã eu vou fazer uma aula de leitura com meus meninos de 9 anos na Escola Campinho da Paz. Eu adoro. Quando eu vou lá, eu aprendo com eles para ver como que eu posso incentivar a leitura, como que eu posso melhorar também. Você gosta do último estágio da pirâmide. Mas tipo... Que é a realização pessoal. Né? A realização pessoal. A hora que você já está... Mas o que você precisava para a vida você tem. Mas E esse é o onde você transborda, né? Exato. O pleno equilíbrio o meu tempo, ele tem que estar pleno com todo mundo e eu preciso ter muita saúde para aquilo. Por isso que a saúde para mim é a primeira de tudo. Não existe amor, não existe nada se você não tem saúde. Então, isso também eu compreendi muito tarde, depois de ter estragado meu capital saúde, trabalhando demais. Em uma época fumava, bebia demais, o estresse, sabe? Engordava, emagrecia. Hoje, tu não vai me ver. Porque eu sei que me faz mal se eu não dormir bem, amanhã eu não consigo ter um dia bom para poder cuidar da minha família, da minha saúde, do meu trabalho. Então, eu me conheço muito bem, sabe? Mas erro ainda, né? Tem momento que eu também extrapolo, mas... Eu ia entrar nesse tema aqui, Pierre, e o que você faz no seu dia a dia, agora fora de empresa, para
Pra limpar a cabeça, para estar emocionalmente bem, Não faço o suficiente, mas eu descobri muitas coisas bacanas. além de dançar, né? Que você dança, Dançar, eu adoro. Eu me conheço, adoro dançar. Mas eu dança adoro. bem. Quem não é? Eu tive o prazer de ser convidado para o seu aniversário, e, cara, foi um dos aniversários mais divertidos que eu já fui na vida. 50 anos. Botou todo mundo para dançar, Os foi anos 689. Foi sensacional. Os 80s. Ah, não, eu amo isso. Eu acho que eu tive muita sorte de morar num lugar que eu procuro também se conectar com as coisas que importam para mim, a natureza. Então, se você quer me ver feliz, é todo fim de semana, às 6 da manhã, eu estou na pista de Cooper, debaixo das árvores, caminhando. Eu faço minha meia maratona no fim de semana, caminhando debaixo das árvores, e pegando a energia do sol, da vibração do lugar, faço minha ginástica. Então, isso para mim é minha vida, esporte lá durante o fim de semana, sábado ou domingo. Não tem um dia que eu falto. Faço também meu funcional com gente incrível, Ronaldo. Faço meu. Eu tento cuidar realmente de todo, a maioria dos aspectos da saúde integrativa. Mas não o suficiente ainda. Eu acredito que. Sem ser habituado também. Eu faço no ritmo meu. Tanto é que eu não faço corrida, maratona e tudo. Caminhada. Mas tá sempre. Mas estou sempre me movimentando. Como bem. Tenho. Também eu adoro comer coisa lixo, então de vez em quando como coisa lixo, mas 90% do tempo eu estou comendo bem. É, eu fui até numa dieta de vegano para compreender o que é alimentação. Quando eu falo que eu gosto de aprender, cara, eu vou fundo demais. E, inclusive, esse é um pouco o meu grande ponto que minha esposa tenta me cortar. Tu é muito excessivo em tudo, mas eu quero aprender. Então, eu queria entender o que é a dieta boa. Queria compreender o que é o sono profundo, queria entender o que é também a meditação. Tudo que faz com que a espiritualidade, que faz de você uma pessoa mais feliz, porque você cuida da verdadeira saúde. E, cara, eu desejo a todo mundo, realmente, de sentir o que eu sinto quando você realmente está plenamente envolvido no cuidado da saúde mesmo. O verdadeiro cuidado. E a saúde social também. Que às vezes eu vejo pessoas exagerando no esporte, na alimentação, nas pílulas, complementos, não sei o quê. Isso para mim não é saúde. Quando eu falo saúde, eu digo algo equilibrado entre eu tenho que fazer 4 vezes por semana esporte. Não estou todo dia, mas 4 vezes eu tenho que estar. O resto do tempo, você tem que comer muito bem, mas 90% do tempo. Tem 10% também eu como porcaria. Mas é o que faz Mas 80% do tempo, exato. pelo menos. Mas eu não vou recusar uma taça de vinho excelente com você, com meu amigo, aqui num papo bom, porque álcool faz mal. Ele faz mal se você não está com gente legal em volta da mesa. E é isso que a gente precisa buscar. E eu estou longe de compreender esse equilíbrio entre o social bacana, mas eu acredito que o 90-10, 80-20 é bom. Sim. Durante a semana você cuida, o fim de semana cuida um pouco menos. Ultimamente, com 51 anos, e sentindo o quanto é difícil a recuperação, fim de semana, quando eu exagero com 2, 3 cervejas, as outras são sem álcool, porque eu gosto mesmo de fazer, mas não preciso de álcool para me divertir. Como a gente, cada dia, a recuperação tá mais difícil. Como é difícil se recuperar. E cada ano que passa é mais difícil. Então você fala, meu Deus, mas por que eu tô com dor? Deve ter um pernilongo que me picou hoje, não é? Passado, exagerei. Segunda-feira na academia, achei que eu ia ter um infarto, cara. Impressionante. Eu achava que tava indo bem. Nossa, mas é. E todos nós, a gente só sabe uma coisa. Inclusive, eu aconselho um livro incrível que é da Ana Cláudia Arantes, sobre os cuidados paliativos. E dentro de um primeiro livro que eu li dela, ela fala assim: nós todos sabemos o deserto aonde nós estamos indo. Todos nós sabemos que a velhice vai ser difícil. Uhum. Se chegarmos lá, esse deserto é longe, mas ele vai ser difícil. A noite vai ser fria, muito fria. E de dia vai ser muito quente. Por que você não foi lá se preparando? Você sabia. Nós sabemos que vai ser difícil.
Por que a gente não se prepara, velhice? Por que tu não cuida do seu corpo agora, sabendo que daqui a pouco, a recuperação que você tem há 20 anos em um dia, em 10 dias você não recupera. Então você tem que se preparar. Se você quer ter um momento de felicidade e envelhecer bem com qualidade, bem, cuida disso, porque ninguém vai cuidar para você. É a única certeza que nós temos que vai morrer. Agora, eu não quero morrer sofrendo, eu quero morrer, sabe? Pegar esse vinho e injetar na veia, porque acabou, sabe? Tô bem. Não quero sofrer, mas pelo menos ter qualidade de vida, ter o tempo que eu vou viver. Ter amigos do meu lado. 2, tá ótimo. tá perfeito. Se você olhar, eu não tô nas redes sociais, porque eu não compreendo isso. Eu gosto disso. Sim. Amigo aqui, estamos aqui porque a gente é amigo, a gente se respeita, a gente tem momentos bons. Então eu quero, quando estiver doente ou mal, te ligo, você vai me levar no hospital. Esse é um amigo para mim. Quantos amigos você pode ligar que vão te levar no hospital o dia que você ficar doente? Quantos? Hoje eu te falo que eu tô num momento bem abençoado, viu? Eu posso considerar aí que eu tenho mais de uma mão desses caras. Perfeito, você é um cara rico. Você pode se Tô considerar o cara mais rico do um mundo. momento Porque 5, muito legal. para mim, é absurdo de rico. Tem muito pouco gente que tem. Eu duvido que tem muita gente que possa responder o que você responde para mim hoje. Porque você semeou muito bem. Está provavelmente muito disponível quando o seu amigo está precisando. Tem que ser Tem que ser recíproco. Tem que ser recíproco. Eu tô em dívida muito grande com muitos amigos meus da França, que quando eu fui para cá, deixei muitos amigos. Eu soube depois o quanto eles ficaram também. Porque eu tava vivendo uma vida incrível aqui. Tem vários que eu me conecto de novo, tá? E eu tô em dívida porque eu quero muito viver com eles. É difícil essa escolha também nesse sentido. Mas aqui eu tenho amigos que eu sei que eu posso ligar, vão me ajudar. Tem uns de coração, é isso. Também eu acho que tem mais de 5 que me ajudariam. Então, para mim isso Somos milionários. somos milionários. Caraca, o que a gente vai levar essa televisão? Não vamos levar no caixão nada, vamos levar. Só vamos levar algo incrível. Esse momento. Hoje, o que tem de mais importante hoje? E o que existe? Esse momento presente. Amanhã não existe. Amanhã não existe. É uma invenção. O passado já. Agora, esse vinho, ninguém me tira. Esse momento, ninguém me tira. E é bem isso que eu tento toda vez, todo dia. Somar pequenas vitórias. Sentido. Hoje foi um baita de um dia bacana. Mas muito bom. Fiz meu esporte. Levei meus filhos na terapia. Levei na piscina. Eu trabalhei. Falei com gente. Comi muito bem. A Maria fez uma comida incrível. Eu agradeci dessa comida porque foi de... Cara, eu somei tantas coisas incríveis hoje, que eu digo, cara, eu posso morrer hoje à noite. Meu dia foi incrível. Muita gente muito infeliz se eu morrer hoje à noite. Eu vou estar feliz, porque eu sei que eu vivi tudo que eu preciso viver hoje. O máximo do que eu pude viver hoje, eu vivi. E é isso que conta. É que as pessoas não se dão conta. Não mesmo. Querem viver alguma coisa amanhã que não existe. Fica sempre nessa expectativa de buscar, e às vezes a hora que consegue não tem valor aquilo. Você já tá olhando lá na frente. Pode não chegar esse dia. Agora, um pequeno momento bem vivido hoje é a única coisa que conta. É a única coisa. E não tenha expectativas altas. Porque a felicidade, ela está nas pessoas que estão na sua volta, nas pequenas atitudes, num bom dia, num sorriso. Valorizar o que a gente tem, cara. É tão bom valorizar o que a gente tem. Eu venho de um vilarejo de 3 mil habitantes, eu boto orgulho de colocar minha cidade, meus amigos de infância. Eu sou essa pessoa. Eu amo isso. Eu tenho absolutamente orgulho de tudo que está em volta de mim. E isso, para mim, é sou pleno. Você é um cara que transborda, Pierre. Você transborda. Cara, quanto tempo a gente tá aí, pessoal? 1h20? Passou rápido. Passa rápido, vinho bom, papo bom.
Cara, eu quero emendar um pouquinho nisso aqui que a gente tem falado sobre essa questão de felicidade e tudo mais. E te fazer uma pergunta sobre desafios que a gente tem aqui para a nossa humanidade, né? A gente está com um desenvolvimento avassalador de tecnologia, cada vez mais, Sim. cara, é IA, é rede social, é não sei o quê, cada vez as pessoas perdendo mais conexão umas com as outras, né? E eu te falo que a ideia desse podcast aqui, inclusive, é o próximo convidado para vir, que é o Dudu Paiva, cara incrível. Surgiu numa mesa de networking que a ideia era conhecer pessoas e isso, onde em 5 minutos tinha pessoas que se apresentavam que eu tinha a sensação que eu conhecia mais que pessoas que eu conhecia, que eu conheço há 10, 15, 20 anos, Sim. né? Porque a gente tem esse tipo de conversa, Uma conexão né? forte. Porque às vezes num bar a gente não teria essa conversa, Mas é. num restaurante não teria. Então a estrutura do programa foi pensando nisso, em criar essa troca que, vamos lá, pensando de forma egoísta, o quanto eu aprendi hoje. Exato. Se ninguém assistir, um cara você já impactou, Mas é. tá? E eu queria que você me desse essa visão sua sobre esses desafios que a gente tem aqui. O que você acha que vai ser daqui para frente? Você como pai de 3 crianças. Ali realmente é achismo, mas ao mesmo tempo eu acho que é mais uma preocupação de saber o que eu posso fazer para amenizar essa preocupação que eu tenho hoje. Eu considero que a tecnologia trouxe e está trazendo um conforto incrível para criar riqueza. Isso é inegável. Ao mesmo tempo, a tecnologia está trazendo algo que foi a maior ameaça, a meu ver, para a humanidade desde o último cataclismo que aconteceu na Terra. Porque as pessoas estão se desumanizando, na verdade. O que nos fez ser o que a gente é hoje é o lado social do Homo sapiens, se reunindo em volta do fogo, para virar uma, um ser mais forte, porque ele é sociável. É, hoje nós temos uma tecnologia incrível, mas que afasta as pessoas. E que traz uma dependência, como uma dependência química assustadora. Nós mesmos, se a gente não se policiar, a gente tem a tendência de olhar uma tecnologia e é tão gostoso o que eles oferecem, é mais viciante que o açúcar, é incrível e é perigoso isso demais. Então, como é perigoso e que a gente provou, testou tudo isso, a gente falar, ó, isso nos nossos filhos, o que que vai trazer de, de mal para eles? Porque de bem a gente sabe que eles vão ser bem melhor que a gente para lidar com aquilo. Um dia eles vão encontrar o formato de lidar com isso. E também não me preocupo. O ser humano sempre conseguiu encontrar solução a seus problemas. O que me preocupa é a dependência química, a dependência da tela, e afastamento social que essa tecnologia, o IA, por exemplo. A IA é incrível. Mas que bem social ela traz? Se amanhã a IA vai tirar o job de todas as pequenas mãos que não têm capacidade de estar na posição de quem usa a IA a seu benefício. Porque não é uma pequena mão que vai hoje numa indústria que vai ser transformada amanhã por um robô, por uma IA para fazer o trabalho. Todo esse job que nós vamos perder. Com o que a gente vai trocar? Para essas pessoas que estão crescendo. Sim. 2 bilhões de pessoas a mais daqui a 2050. O que elas vão fazer, essas pessoas? Se a IA vai tirar... A gente sempre teve numas revoluções industrial, agrícola, a preocupação da novidade, da tecnologia. Sempre tem. E sempre teve, normal. No início você tem medo, depois você se adapta, depois você cresce com ela. Só que agora, eu acho que é a velocidade da transformação que é o problema. Nós vivemos a evolução da humanidade em escalas de milhares de anos. De repente, 200, 300 anos atrás, a gente começa a descobrir a revolução agrícola e aí começa a crescer. E depois a revolução industrial,
Cara, mas desde as últimas revoluções, quando começou a tecnologia, realmente, e a internet, computador, tá indo muito rápido. E o cérebro humano não aguenta isso. Minha observação é que, e não sei se é a mesma observação sua, mas que o ser humano não consegue hoje lidar com tanta informação. Não, isso eu tenho certeza. Está transtornado, Todo mundo é ansioso. ansioso, não dorme bem, Dorme, não digere a quantidade de informação que ele está vendo. Ele não consegue ficar plenamente concentrado como nós estamos agora, mais do Sim. que... Um ponto interessante, um dado. Sabe qual que era a capacidade de concentração de um ser humano nos anos 1950? Concentração profunda, assim, média mundial. Era 2 minutos e 40, aproximadamente. A pessoa conseguia, em média, num assunto, ficar 2 minutos e 40 extremamente concentrado num assunto. Sabe qual que é a concentração de um peixe vermelho? Não. Naquele bocal? Aham. Peixe vermelho, ele te olha, ele tá lá. Depois de 8 segundos, ele vai para outro. Ele não sabe o que ele fez. Ele não consegue mais que 8 segundos ficar concentrado numa coisa. Sabe qual que é hoje a média mundial de concentração do ser humano? Não sei. 9 segundos. Nós passamos de 2,40 a 9 segundos. A pessoa não consegue estar com você conectado e não pensando no celular e outra coisa. Ela tá que nem uma barata tonta. Não, eu me peguei ontem eu fiz isso. Eu cheguei, fui deitar umas 11 da noite, coloquei uma série que eu tô adorando. Em 5 minutos eu parei a série, com o celular, fui dormir 2 horas da manhã. Qual foi a última vez que você tentou ler um livro e compreender tudo que você leu? Eu demorei Fica viajando. Demorei mais de um ano para voltar a ter a metodologia de leitura e ficar concentrado no livro. Minhas ideias iam para todo lado, tudo que eu tinha visto de dia, da empresa, os meus problemas. Eu não conseguia mais me concentrar para ler um livro. Isso foi tão assustador para mim, de estar lá na 5ª página do livro e falei, o que você trata? O que estou lendo, mas não estou lembrando o que eu li. Sim. Aquilo te deu um gatilho no meio que você já viajou e você já tá... Mas me assustou tanto que eu falei, cara, vou desligar esse negócio e eu vou voltar a ler. Tanto é que é uma meta para mim. Fazer as pessoas lerem. Para acalmar a mente. É uma das coisas que eu acredito. Porque é numa velocidade reduzida. Você acalma a mente. É comprovado o córtex traseiro. Música, leitura. É isso que você precisa. Jogo. Mas jogo, não um jogo celular. Córtex frontal, você tem a imagem. A imagem, ela vem nos olhos em milhares de imagens que você não consegue processar. Então você fica doente, porque você está à noite tentando processar e não consegue. E tem mais e mais e mais e mais e mais. Ele não dorme. Toda hora. Não dorme bem. O dia seguinte você é estressado, você vai já estourar com todo mundo. A vida vira um pesadelo para as pessoas. Então você tem que desligar. Sabe quanto demora hoje para desconectar uma pessoa de um celular? Hoje, em média... Quanto tempo? Não entendi a pergunta. Uma pessoa que está hoje com o celular e gosta muito do celular, para ela começar a se desconectar, tipo, da dependência química que ela tem com o celular. A pessoa que está totalmente viciado. Um adulto, para começar ele está sentindo o benefício 3 dias. Caramba. 3 dias. Uma criança, 1 mês. Durante 1 mês você vai ter uma criança como um drogado, que vai arrancar os cabelos, porque ela quer o seu. Ela vai quebrar tudo. É perigoso. É uma dependência tão forte que a gente precisa. E eu estou te falando 3 dias para um adulto que vai começar com toda a consciência pessoal a dizer, não, eu não posso fazer birra, eu tenho que me esforçar para poder e se conectar com a natureza e pessoas e não sei o quê. E de outra forma. E de repente, uau, que bacana, estou me sentindo melhor. O que está acontecendo comigo? Hoje, para mim, minha válvula de escape, não tenho dúvida que é o esporte também. Mas é? Então, para mim,
jogar tênis foi uma das melhores coisas, tanto pro meu círculo de amigos, tá? Que toda a contribuição dessa mão aí, Mas estão todos ali ligados, tá? De alguma forma. E é o único lugar que eu chego, celular na bag, silencioso, e eu passo ali minhas 2, 3 horas sem... Tanto que eu vejo o pessoal jogando com aqueles relógios Você é louco, se eu desliga. Não, eu não... Nem vai com ele. Ah, mas é pra medir. Não, cara, mas se eu tiver no meio do jogo, chamar uma mensagem... E eu amo tênis por conta disso, porque ou você pensa no tênis, ou você pensa no jogo, ou você não joga. Ou você tá fora. Você não joga. Mas porque cada ponto é um ponto, você tem que Exato, esquecer e vai pra para essa, vai pro outro, pensa Exato. no jogo que o cara fez que deu certo, que eu fiz que deu errado e vai pra... Para a humanidade hoje eu estou extremamente preocupado de uma única coisa, é as atitudes que nós estamos tomando para compreender aquilo, aceitá-lo como tá e tomar decisões para melhorar o que não tá legal. Porque a maioria de nós, atrás do conforto do celular, se esconde de um vício mortal. Antes das redes sociais, antes da aparição das redes sociais do celular, não existia suicídio de crianças abaixo de 13 anos, 14 anos. Com as redes sociais, nós estamos em Setembro Amarelo, é muito importante falar disso. Desde que apareceu as redes sociais, começou a ter indícios, primeiros indícios de gente, de jovens de baixo de 13 anos se suicidando. A questão da imagem, da aceitação, da rejeição das redes sociais. Hoje tem crianças abaixo de 10 anos que se suicidam. Meu Deus. Se a gente não fizer qualquer coisa e deixar isso como se pensasse que é o filho do vizinho que vai se suicidar. Duvido que alguém que escutasse esse podcast hoje não tenha lembrança de alguém que falou que o vizinho ou conheça alguém de longe ou de perto que foi afetado por alguém que perdeu um filho. Sim. Um vizinho. É aceitável isso? É aceitável manter isso? Não colocar uma regulação a nível das empresas? Eu estou colocando uma regra que vai chegar agora de proibição do celular para todo mundo durante o dia de trabalho. Não tem mais como trabalhar. Tem pessoas... Você acredita que tem jovens que são contratados, quando você fala não vai ter o celular, eles pedem demissão antes mesmo de começar a trabalhar? Porque não vai ter o celular no bolso, a dependência química do celular, a dependência física, eu tenho que ter meu celular aqui, senão eu estou... É uma extensão, né, do corpo, praticamente. Cara, tem gente que pediu demissão quando souberam que ia ter uma proibição do celular. É grave. É muito grave. Então, ou a gente toma decisões e melhora isso, ou a gente somente vai colher doenças psíquicas, pessoas malucas, polarização cada vez mais forte de pessoas que acreditam numa verdade que existe dentro da rede social que ela segue, pelos algoritmos que manipulam elas. E isso é uma coisa, Pé, que eu vejo como que está separando as pessoas, está acabando com os segmentos, né? Por exemplo, você sabe que você falou de uma das suas paixões do restaurante. Eu tive uma das coisas que eu mais curti viver na minha vida foi quando eu trabalhava com meu pai na Delight, que foi uma casa, uma discoteca icônica em Sertãozinho, e que se não fosse a questão econômica daqueles altos e baixos, né? Um fim de semana tão rico, no outro fim de semana tão pobre, era uma doideira, né? Mas era uma coisa de prazer incrível, mas que tá cada vez mais difícil você ver isso. E eu atribuo isso à individualização do conteúdo. Mas se a gente sentar aqui com a galera que tá aqui e falar assim, olha, vamos ouvir uma música, em pouco tempo tá um falando, ó, coloca tal, coloca exato. tal. Cada um tem sua rádio hoje, seu Spotify. Tem criança que coloca hoje em velocidade 3 a música. Então, até a música já até tá a música assim. Tem que ser mais rápida. Então. Eu acredito. E aí somente um maluco rebelde como sou, acredito. Que tu pode reabrir uma boate daqui a alguns anos. Essa festa dos anos 80 que a gente fez durante o meu aniversário, isso é verdade. As pessoas dançavam, as pessoas se tocavam, as pessoas se beijavam, as pessoas se conheciam. Hoje o jovem não se paquera. Se paquera através da internet. Sim. Que miséria de relação é essa? No feed deu 3 likes. 3 likes, não tem um like, você mata. Não, pelo amor de Deus. Sim.
Nós temos que voltar a ser o que a gente é apenas. Usa a tecnologia para algo bom, mas quando tem alguém bonito do seu lado, você gostou, tenta mostrar que você gosta, se conecta. Ela não gostou, tá tudo bem, tem outro. Mas vive como um ser humano. Era uma das coisas mais gostosas da juventude, era isso. E eu te garanto, pode reabrir a boate, que eu tenho absoluta certeza que o futuro, a meu ver, ele não passará por uma revolução que não seja uma revolução social. As pessoas vão amar de novo se conectar sem celular, comer, rir de verdade. E não dessa forma fake, como nós fomos levados a ser através de uma manipulação tecnológica. A tecnologia é feita para ser boa se ela tem algo que traz no coletivo. Da forma que ela está, ela domina o coletivo para o benefício de muito poucos. Quem são aqueles que são bilionários com a tecnologia e que domina os seus pensamentos? Poucos, muito poucos. E os outros são todos bobos. Nós somos os bobos na corte, pagando caro para ver coisas que nos deixam doido. Isso aí. Não é? Então a gente tem que utilizar ela porque ela é boa mesmo, realmente, para muitas coisas. Não ser tão confortável você estar em casa e não ter todo esse conforto. Mas tem muito conforto que a gente pode também deixar. Não, pode abrir mão. Pode abrir mão, sem dúvida. E eu tenho absoluta, como eu sou também um cara muito positivo e entusiasta, tenho certeza que em algum momento a humanidade vai acordar. Na hora que nós tivemos um déficit gigante de sociabilização a ponto das pessoas, não dá mais. O que a gente faz? Vamos descobrir. Elas vão começar a ver o quanto é bom isso. Começar. E vai começar com os jovens, É. porque nós já não somos rebeldes o suficiente. Mas podemos guiá-los e ajudá-los. Aquele que chegar e falar para mim amanhã, eu quero trabalhar e montar uma startup sobre a socialização, eu vou ajudar. Eu vou investir. Tenho certeza que um dia isso aqui vai explodir. Mas eu não fico assim como as pessoas, Elon Musk e tudo. Esses caras foram e são gênios da tecnologia. Mas são pessoas desnutridas socialmente a ponto de nem a família reconhecer como ser humano, né, como números. São pessoas infelizes. Elas tiveram uma genialidade em tudo que fizeram tecnologicamente, mas humanamente, só olhar a vida deles é um vazio. Um vazio social, é um vazio humano. É o próprio filme do Zuckerberg, você assistiu o filme, ele retrata isso. Infelizmente, são pessoas doentes que trouxeram uma tecnologia incrível, mas que estão usando contra a humanidade, contra a sociedade, de forma nociva para nós. Temos que acordar, aquilo lá não tá legal, se desliga daquilo lá, se conecta de verdade com as pessoas. E eu trabalho com isso e concordo. Mas você vê? Inclusive você... Se eu pudesse que minhas filhas não tivessem, não teria. Mas é óbvio. Eu tô tentando fazer meus filhos ler, aí tô lendo com eles à noite. E olha como é bom. Minha filha lia um livro a cada 2 dias. Depois que ela teve Instagram, nossa, mas acho que não leu um por semana hoje. Mas Era uma máquina de ler. Eu sentava com ela para ler assim, eu ficava só reparando, na hora que ela virava a página, eu falava, cara, não é possível. Aí ela lê 5 vezes mais rápido. Você vê, mesmo os jovens que já Sim. tiveram o prazer de ler hoje, Não, estão sendo levados pela tecnologia. Dá para comparar o que estimula, né, eles a celular, tipo, Como que a gente faz esse jovem gostar de outras coisas, de natureza, de música, é nosso desafio. Não é um problema, é como a gente vai fazer que vai ser gostoso de entrar e tem um é trabalho necessário. bom. E é necessário. Cara, sensacional. Pra gente terminar, vamos fazer um bate-bola rápido, Sim. tá? Tempo livre, o que você gosta de fazer? Tempo livre, esporte. Bacana. Se pudesse voltar no tempo, essa aqui é um pouquinho mais profunda, o que você faria de diferente? Nada. Show. Uma meta para daqui 10 anos, Pé. Ser um pouco
mais corajoso, provavelmente, para tudo que eu tenho convicção realmente aplicar na minha vida. Mas a meta seria poder ter mais equilíbrio do lado social mais forte. Quero muito me envolver mais ainda nisso daqui, porque, e principalmente, assim, minha esposa fez muito sacrifício para nossa família, nossos filhos, ultimamente. Então eu queria reequilibrar isso muito, para ela poder ter a oportunidade de trabalhar de novo e dar o que ela merece mesmo, esse tempo para ela como pessoa se desenvolver através não somente da Mai, que ela é incrível, mas da profissão que ela deixou de exercer, e uma escola que a gente teve, mas que eu acho que aqui, para mim, seria pleno se ela pudesse ter também a chance que eu tive de poder continuar a minha profissão e ela ter a dela. Isso seria para mim Bacana, uma coisa que eu gostaria muito. bacana, generoso, tá certo. Retribuir, né? Mas porque... E para você, se você pudesse resumir o que é felicidade? Então, é o presente. Felicidade é agora. A felicidade é compreender que para ser feliz tem que ser infeliz e aceitá-lo. Acredito que é uma pergunta tão profunda. Não existe a felicidade como um todo. Existe momento de felicidade. Se a gente conseguisse, eu tenho dificuldade a isso, a deixar que a infelicidade me atormenta à noite, de dia, e conseguisse passar, eu adoraria, porque eu acho que alguém que consegue fazer isso provavelmente está muito mais conectado com o presente. E para mim a felicidade é muito mais conectada com o presente. É conseguir aceitar que a gente é pessoas falhas e que essas falhas também, se a gente olhar o lado bom, a gente pode aprender e passa para outra coisa. Eu fui um cara muito rancoroso no passado. Não imagino, Pierre. Não, mas jura, mas não é rancoroso, mas é mais no sentido de me cobrar demais por que aquilo aconteceu, como que eu poderia ter evitado. Fui! Acabou, fui. Passa a outra página. E ainda hoje, muitas vezes, minha esposa fala, para com isso, já foi, passa para outra. E ainda bem que ela me fala. Ainda sabendo, sabe, eu falo assim, eu falho muito nesse sentido de... É importante, passou, somos humanos, tá? Vamos aprendendo, mas também vamos vivendo. E que a gente possa trazer para agora, essa é a verdadeira felicidade. Simples, principalmente, simples, mais simples impossível. Um cafezinho, um sol de manhã, por isso que a energia para mim é tudo. A contemplação. Aí eles vão falar, muitos vão poder, porque não me conhecem, vão achar que eu sou alucinado de achar que vive de água. Não, eu sei, a gente precisa trabalhar, nós temos necessidade, e eu adoro trabalhar, e eu vou criar riqueza, eu amo criar riqueza. Mas também, você quer me ver feliz? Tá numa turma com jovens e poder ajudar, e poder escutar, aprender. Para mim isso aqui é primordial hoje. Provavelmente porque eu já consegui, que todo jovem quer também um dia, de repente eles não querem o mesmo sonho que eu, mas tem a minha casa, tem o meu conforto. Então é fácil para mim dizer isso. É muito difícil para um jovem que tem necessidade de ter... Na fase de construir tudo. Exato. Então eu acho que a vida são etapas. Sim. E a gente erra muito em algumas etapas, mas elas são necessárias. Porque meu sonho com 20 era meu sonho hoje com 50 é outro. E eu acredito que todos os cinquentões que eu vejo, os quarentões, começam a refletir mais sobre o sentido da vida. Eu já estou na fase do 50 para 100, aquela questão. Eu tenho que aproveitar muito esses anos. Mas não que eu tenha medo de amanhã. Eu tenho mais vontade de aproveitar. Realizado, né? Então... Tenho mais vontade de aproveitar, porque eu sei que cada dia será mais difícil. Eu sei que o deserto vai ser difícil. Então eu quero muito curtir cada minuto, cada segundo. E eu acho que isso é felicidade. Pierre, muito obrigado. Obrigado a você. Mesmo. E pessoal, você chegou até agora, com certeza você já deixou seu like, se inscreveu aí, porque você não pode perder a oportunidade de conhecer pessoas como essa, né? Cara, eu sabia que ia ser especial esse episódio no dia que a gente
sentou para almoçar lá em Batatais. A gente mal se conhecia, Sim. né? E a gente, trocamos uma ideia ali de 1 hora almoçando, que foi sensacional. Obrigado por ser nosso quarto professor, que eu falo que eu tô aqui para aprender. Foi demais. Você foi um dos nossos professores. Foi um prazer imenso. O prazer foi Muito todo obrigado. meu. Vocês são geniais e boa e longa vida a esse podcast, o que merece mesmo. Sentimento que é de coração muito bem feito no sentido de querer ajudar os outros. Então, tamo juntos. Obrigado. Obrigado a você. Valeu. Até mais, pessoal. Até o próximo.